Boa tarde, pessoal. Vamos dar início agora à semiologia cirúrgica osteoarticular. Bom, inicialmente vamos saber quais são os tipos de fraturas. Temos, segundo as causas, as fraturas traumáticas, como aqui nós podemos observar, decorrente, conforme o próprio nome menciona, de processos traumáticos nas extremidades. As fraturas patológicas, vejam que aqui nós apresentamos uma área onde há alteração óssea, as tumorações podem modificar a estrutura óssea, fragilizando essa estrutura e fazendo com que, decorrente das pressões que existam, haja a possibilidade desses focos de fratura. Segundo a lesão envolvida, as fraturas podem ser fechadas quando não há comunicação com o meio externo, fraturas expostas quando há comunicação do foco de fratura com o meio externo. E aí é uma dica, pessoal: para que haja a fratura exposta, não é necessário que tenhamos essa amplitude de área lesionada. Apenas um pequeno pertuito, como por exemplo um punhal ou o pertuito de um projetil de arma de fogo, existindo a fratura, já é possível nós denominá-las de fraturas expostas. As fraturas cominutivas são aquelas que apresentam vários segmentos ósseos fraturados, como aqui nós podemos observar a radiografia. E vejam que um detalhe importante para que nós diagnostiquemos as fraturas é seguirmos pela radiografia essa estrutura mais esbranquiçada que é a cortical óssea. Veja que nesse segmento nós observamos uma perda de congruência com a outra cortical. Essa perda de congruência, ela nos dá a visibilidade do foco de fratura. Lembrando que nessa imagem que aqui temos, a fratura salta aos olhos, porém nem sempre as fraturas são extremamente bem visíveis como essa que aqui eu mostro para vocês. Então, outra dica: observar e seguir a cortical do osso para ver áreas onde não haja essa congruência entre as corticais. Vejam que grandes impactos, como esse do nosso lutador, também é possível termos fraturas que possam inclusive ser cominutivas, com vários fragmentos, porém não exposta. Vejam aqui que não houve a perda de continuidade do foco de fratura com a estrutura, o tegumento que a reveste. Portanto, apesar da intensidade provavelmente ter tido aí vários focos de fratura, essa fratura é uma fratura fechada. Em relação às afecções cirúrgicas da coluna vertebral, nós temos como sinais e sintomas uma dor, contratura muscular. Observem que quando há fratura, há uma perda de congruência óssea, conforme eu já disse para vocês. Existindo essa perda de congruência óssea, como aqui nós observamos na fratura de corpos vertebrais, toda a musculatura paravertebral vai ficar tensionada em virtude desses focos se deslocarem para lados opostos. Isso determina a dor muscular e a contratura muscular. Obviamente, também verificamos a deformidade que existe decorrente dessas fraturas. E existindo uma fratura ao nível de C7, C1, C7, é possível termos a tetraplegia. Vejam que aqui nós temos uma modalidade de tratamento que é a fixação e a manutenção em tensão do fragmento lesionado. Isso fará com que haja uma retificação dessas estruturas ósseas ao nível cervical, possibilitando que o organismo desenvolva a cicatrização óssea. Aqui nós verificamos aquela dica que eu dei para vocês, a perda de continuidade
a perda de continuidade da cortical. Vejam que aqui é um foco de fratura. Aqui já é uma observação de uma fratura patológica por desgaste dos corpos vertebrais. E aí nós temos esse esmagamento do corpo vertebral já corrigido com a sua fixação externa por parafusos. A outra situação patológica é a lombociática, que corresponde ao herniamento do conteúdo discal, principalmente naquelas estruturas vertebrais, de coluna vertebral, que estão mais propensas a receberem uma grande pressão, que é, por exemplo, a estrutura lombosacral. Nós temos a herniação desse conteúdo discal que vai em direção aos ramos, às raízes nervosas. Então nós temos uma dor de início lombar pela característica de compressão dos filetes nervosos, é uma dor que se irradia para o membro inferior. Já no exame clínico, observem que se eu pressionasse essa região, pressionasse com o meu dedo essa região, eu teria mais ainda um esmagamento das raízes nervosas, levando a dor ao paciente, o que nós chamamos na semiologia de sinal da campainha positivo, ou seja, dor relatada pelo paciente. Temos também, como nós vamos ver adiante, a manobra de Lazeg, que também funciona pelo estiramento do membro inferior e, de forma indireta, o estiramento dessa área onde há a compressão pela herniação discal. E também nós veremos a manobra de Wassermann, que ambas, Lazeg e Wassermann, quando empregadas e existindo a herniação discal, proporcionam dor ao paciente. Então aqui está a manobra de Lazeg, paciente deitado, decúbito dorsal, membro inferior em extensão. Nós fazemos uma flexão da coxa para o quadril e nisso há um estiramento das raízes nervosas que, existindo na área da herniação discal lombar, a hérnia comprimindo as raízes nervosas, com essa manobra faremos o maior estiramento, a maior compressão ainda ao nível da herniação, levando ao paciente a dor. A manobra de Wassermann nada mais é do que a manobra de Lazeg invertida, ou seja, o paciente deita-se em decúbito ventral e nós fazemos agora uma extensão da coxa para com o quadril e da mesma forma nós iríamos restringir ainda mais o cone medular com as raízes nervosas, fazendo com que o paciente perceba a dor. A manobra de Lazeg em posição vertical, nós colocamos o paciente em posição vertical, fazemos essa extensão de tronco, pressionando a área do quadril do paciente e da mesma forma essa manobra faz com que haja um maior estiramento das raízes nervosas já comprimidas pelo processo herniário discal. Em relação às patologias cirúrgicas do membro superior, nós temos o ombro traumatizado, que temos relatado pelo paciente dor, o ressalto do fragmento ósseo, que pode ser visível, que pode ser palpável. Vejam aqui aquela dica que eu dei para vocês. Sigam a cortical e vejam que ela perde a congruência com a continuidade da outra cortical. Então, a descontinuidade radiológica da cortical nos determina o foco de fratura. E esse ombro, pela fratura aqui localizada, ele vai abaixar, daí porque nós temos o ombro caído ou o ombro abaixado. Quando nós temos a fratura antero-interna do húmero, significa que a cabeça do húmero ela será deslocada da cavidade glenoide para o tórax anterior. E isso, pessoal, faz com que surjam algumas alterações, como o sinal da dragona, onde há o desaparecimento do contorno do ombro.
Vejam que o nosso ombro, normalmente ele teria um contorno redondo e perdendo essa congruência pelo deslocamento antero interno do ombro, nós teríamos como que agora o ombro sem essa conformação habitual e agora como que uma dragona de um militar. Então ele fica retificado. No golpe do machado, nós teríamos o deslocamento brusco desse membro superior quando da luxação interna do ombro. E também temos o apagamento do sulco deltopeitoral por essa mobilização antero-interna do ombro. Vejam aqui que nós temos a perda de continuidade com a superfície articular da glenoide, fazendo com que a cabeça do húmero seja deslocado anteriormente para a parede do tórax. Vejam que aqui nós podemos, inclusive, perdemos a continuidade, sinal da dragona, perdemos a continuidade, e se nós palparmos essa região, nós veremos um vazio, e a isso temos um nome semiológico, que é o vazio da glenoide, quando nós palpamos e não percebemos o que deveria aqui estar, que é a cabeça do húmero. As fraturas do colo do húmero, eles determinam, como aqui nós podemos visualizar, vejam a perda da continuidade cortical óssea. Esse tipo de fratura, a fratura do colo do húmero, faz com que nós tenhamos um aumento global do volume desse húmero. Temos o que nós denominamos de pontos dolorosos e até pela lesão da vasculatura, de musculatura, articular, nós temos sangramento. E esse sangramento, essa equimose, ela vai aparecendo com um aparecimento retardado e em virtude da ação gravitacional ao lado do tórax, ao lado do abdômen do paciente. Também podemos ter, em relação ao ombro traumatizado, as luxações acromioclaviculares, que significam um deslocamento e ascensão da clavícula. Vejam que aqui nós temos uma deformidade em degrau. Vejam aqui. E essa deformidade em degrau, se nós, ao exame físico, pressionarmos essa região, nós vamos perceber uma mobilidade como que em forma de tecla de piano. Em relação ao braço, nós temos a fratura da diáfise humeral. Vejam que aqui nós temos a diáfase óssea, temos aqui a perda de continuidade cortical, foco de fratura. Se esse foco de fratura ele existe, então ele vai determinar uma redução do comprimento total do braço, do húmero. Então, ao exame físico, esse membro superior estará encurtado em seu comprimento e também tenderá a ter uma rotação interna do fragmento inferior. Vejam que esse fragmento inferior ele se desloca rotacionando internamente. As fraturas do cotovelo, vejam que nós temos as referências anatômicas normais. Quando nós temos o membro superior em extensão, nós temos as regiões de epitrócleas alinhadas com o olecrano. Temos, portanto, esta linha. Vejam que se eu tiver uma fratura de olecrano, por exemplo, esse olecrano se deslocando para cima, nós teremos a modificação dessa linha como referencial anatômico normal para agora uma formação triangular. Da mesma forma, se eu tiver uma fratura de uma epitróclea, eu terei nessa outra referência anatômica normal, quando nós fletirmos o braço, nós temos
a formação com as epitrócleas e com o olecrano de um triângulo. Existindo uma fratura da epitróclea, nós teremos a incongruência desse triângulo quando comparado com a sua referência anatômica normal. Vejam que também, como referência anatômica normal, nós temos essa linha que passa entre a estrutura do húmero e da una. Então, nós temos, quando localizarmos no cotovelo, por exemplo, uma luxação, essa linha sairá dessa sua referência anatômica normal e agora se desviará. Portanto, para que nós possamos fazer o diagnóstico de fraturas do cotovelo, é importante que nós tenhamos as referências anatômicas normais, que aqui estão, esses triângulos, essas linhas, para que na visualização de focos de fraturas ao nível de cotovelo, nós possamos ter essas estruturas alteradas e aí nós iremos ter a confirmação radiológica desses focos de fratura. Vejam aqui uma fratura de cotovelo, fazendo com que haja um desalinhamento em relação à congruência normal óssea, e verifiquem que muitas dessas fraturas, esses focos de fraturas, funcionam como verdadeiras navalhas, podendo lesionar músculos adjacentes, artérias, veias e nervos. A fratura de Volkmann, ela cursa com dor intensa, edema, cianose de mão e retração dos flexores dos dedos da mão. A síndrome de Volkmann nada mais é do que uma compressão exercida e mantida ao nível da artéria braquial, fazendo com que haja isquemia de musculatura de antebraço, possibilitando o aparecimento de dor, possibilitando o aparecimento do edema, da cianose da mão e da isquemia dos músculos flexores, dando esse aspecto em garra. E isso pode se dar por exemplo, imobilizações que sejam feitas comprimindo de forma acentuada o membro superior do paciente. Então aqui existiria uma pressão aumentada ao nível da artéria braquial, possibilitando o processo isquêmico das estruturas musculares nervosas, dando cianose, edema, dor e retração dos flexores de dedos. Em relação ao antebraço, nós temos a fratura de una e de rádio. Nós temos aqui uma outra característica das fraturas, que é, ao perder-se a congruência cortical, existir o cavalgamento, ou seja, uma extremidade passar por cima da outra, como aqui nós observamos. É o que nós chamamos de cavalgamento. E esse cavalgamento, quando há uma fratura de ossos do antebraço, determinam a configuração como que desse antigo armamento que é a baioneta. Então nós temos uma deformidade em forma de baioneta, que se dá pela angulação dos focos de fratura. As fraturas da extremidade inferior do rádio, uma extremamente frequente é a fratura de patocolis, que nada mais é do que cairmos com o punho em hiperextensão. Se nós analisarmos em perfil paciente, nós vamos ver, por essa fratura de extremidade inferior do rádio, uma deformidade em dorso de garfo, que aqui nós visualizamos. De frente, nós verificamos uma angulação externa da mão, E em relação aos processos estiloides de rádio e una, se há a fratura
da extremidade inferior do rádio, nós temos uma linha fisiológica que une os processos estiloides e, com o foco de fratura na extremidade inferior do rádio, esse processo estiloide do rádio sobe, fazendo com que essa linha também suba. É o chamado sinal de Laguier. A síndrome do túnel carpiano também é uma afecção cirúrgica do membro superior que determina a parestesia dos 3 primeiros dedos e face lateral do 4º dedo, possibilita o aparecimento de acroparestesias noturnas, atrofia da região tenar da mão, atrofia da região tenar, da eminência tenar da mão, e a paralisia da oposição do polegar, que é um movimento que também fica comprometido. Esse movimento de trazer o polegar para dentro é comprometido quando há a compressão do nervo mediano, que passa abaixo do retináculo dos flexores. Vejam que essa estrutura, o nervo mediano, fisiologicamente, esse espaço anatômico, ele já é exíguo. E se nós tivermos algum processo traumático, algum edema, algo que esteja ainda mais nesse espaço já exíguo, haverá a compressão do nervo mediano e, a partir daí, toda a possibilidade aqui relatada de sinais e sintomas. Gente, vamos iniciar agora as fraturas da extremidade inferior, fraturas da extremidade superior do fêmur. Aqui nós entramos no aspecto da vascularização da extremidade superior do fêmur. Vejam aqui esses vasos que levam sangue para a cabeça femoral. Vejam aqui a cabeça femoral. Se nós tivermos focos de fratura aqui, observem que essas artérias que irrigam a estrutura articular do fêmur podem ser comprometidas e podem levar a uma degeneração óssea chamada de necrose asséptica do colo do fêmur, secundário a essas lesões, essas fraturas a esse nível que acometem a irrigação da extremidade superior do fêmur. Como aqui nós podemos visualizar também, essa articulação pode ser comprometida pelos processos de fratura, luxação da extremidade superior do fêmur. As principais formas anatomoclínicas, nós temos as fraturas extracapsulares, e aí a fratura pode ser subtrocantérica, pode ser intertrocantérica, e as fraturas intracapsulares podem ser de colo de fêmur, transcervical de colo de fêmur, ou então uma fratura subcapital, logo abaixo da superfície articular da cabeça do fêmur, fratura subcapital do colo do fêmur. Ora, quais são as características clínicas de fraturas da extremidade superior do fêmur? Pessoal, se nós temos a fratura, nós temos uma tendência a um cavalgamento, uma tendência à diminuição do comprimento desse membro inferior. Nós temos o membro inferior rotacionado para fora, é o que nós temos aqui, a rotação externa. Existe a adução deste membro inferior e a dor, a palpação da raiz de coxa. Então, o membro, para relembrarmos, terá o seu comprimento diminuído, rotacionado externamente, aduzido e com uma dor acentuada na raiz de coxa. Vejam aqui, há uma perda de congruência da cortical óssea, foco de fratura no colo femoral. Aqui um outro foco de fratura do colo femoral.
aqui há um certo distanciamento, uma certa diátese. Aqui nós temos já uma característica de impactação entre esses dois focos de fratura. E aqui já a correção cirúrgica com a artroplastia de quadril, com uma prótese. Essa próxima etapa, a luxação traumática do quadril, nós veremos na próxima semana, pessoal. Obrigado pela atenção, um abraço.